após se reunir com o presidente russo Vladimir Putin, Bolsonaro disse que os países têm uma colaboração intensa e destacou a retomada do comércio bilateral e o interesse em comum ligado ao agronegócio. Vamos ver. Temos uma colaboração intensa nos principais foros internacionais, como o BRICS, G20 e as Nações Unidas, onde defendemos a soberania dos Estados, o respeito ao direito internacional e a Carta das Nações Unidas. Constatamos a retomada do comércio bilateral aos níveis anteriores à pandemia. O Brasil é uma potência, em especial no agronegócio. Existe mútuo interesse da nossa parte no comércio de fertilizantes, o que eu sou grato ao prezado amigo. Notamos o interesse russo em plantas habilitadas brasileiras para aquisição de produtos de origem animal. Ao lado de Vladimir Putin, o presidente Jair Bolsonaro também afirmou que o Brasil tem interesse nos reatores nucleares russos. No campo da energia, existem amplas oportunidades para ampliarmos negócios nas áreas de exploração de gás, petróleo e derivados. Desejamos aprofundar o nosso diálogo de alto nível em temas como exploração em águas profundas e hidrogênio. Temos interesse nos pequenos reatores nucleares modulares. E ainda durante a declaração ao lado de Vladimir Putin, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil prega a paz e respeita quem age dessa maneira. Vamos ver. Pregamos a paz e respeitamos todos aqueles que agem dessa maneira. Afinal de contas, esse é o interesse de todos nós. Paz para o mundo. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da USP e coordenador do Observatório da Democracia no Mundo, Felipe Loureiro. Professor, bem-vindo mais uma vez ao Live CNN. Como o senhor avalia a fala do presidente Jair Bolsonaro e quais sinais passa ao mundo? Olá, Daniel. Olá, Marcela. É um prazer estar aqui com vocês. Houve, como ficou bem claro na reportagem, trechos da fala do presidente Bolsonaro que são trechos positivos, como a defesa da paz e da soberania de todas as nações e do respeito que o Brasil tem ao direito internacional, que é o posicionamento que, na verdade, o Brasil, durante essa crise gravíssima na Ucrânia, vem tendo em todos os órgãos internacionais, inclusive no Conselho de Segurança da ONU, onde a gente deixou claro que a solução da crise tem que ser uma solução pacífica, respeitando inclusive resoluções já aprovadas pelo próprio Conselho de Segurança da ONU. O que me preocupou, Daniel, das manifestações do presidente Bolsonaro foi no momento em que ele afirmou que ele é solidário à Rússia. Não deu detalhes sobre ele é solidário à Rússia a quê, em qual aspecto. Mas diante da situação grave na Ucrânia, que ainda é uma situação bastante tensa, eu acho que foi uma manifestação infeliz do presidente brasileiro e em contradição com o que a diplomacia brasileira vem dizendo em fóruns internacionais. Professor, ele disse isso logo naquele primeiro encontro, que seria solidário à Rússia, não esclareceu em que ele seria solidário, e depois, na sequência, nesse pronunciamento em que os dois estavam ali um do lado do outro, ele disse que era solidário aos países que pregam a paz, deu uma amenizada ali para... Se ficou alguma dúvida, ele tentou esclarecer. Agora, um outro ponto, que é um ponto que pega bastante para o Brasil, é em relação ao meio ambiente. Então, tem um determinado momento que ele fala que, quando falou-se que a Amazônia era um patrimônio mundial, a Rússia foi lá e defendeu que não, que era que era do país, do Brasil, defendendo a soberania aí do país. Esse ponto também é um ponto que pega bastante para o presidente Jair Bolsonaro, porque ele recebe muita crítica, em relação ao desmatamento, ao meio ambiente. Sem dúvida, Marcela. Eu acho que aí a gente está percebendo, essa é uma visita que vai se mostrar, tende a se mostrar importante nessas mudanças da política externa brasileira, porque, ao que parece, o presidente Bolsonaro está sinalizando o interesse
de um diálogo e uma cooperação muito próxima com a Rússia. Ele citou várias áreas, né? A área de energia, a área de gás, né? A questão de fertilizantes, que de fato é um input muito importante para o agronegócio brasileiro. Apesar do comércio Brasil-Rússia ainda ser um comércio muito pequeno, né? Ou seja, nem próximo aos nossos principais parceiros comerciais, na questão também de tecnologia de informação, comunicações, defesa, e no tema do meio ambiente, aí sim também a gente tem uma semelhança, né? O presidente Bolsonaro acaba muitas vezes assumindo determinadas teorias conspiratórias sobre interesses estrangeiros no território brasileiro, sobretudo no caso da Amazônia, e o Putin, né, tem uma posição que é, digamos, música para os ouvidos do presidente Bolsonaro, de que a Amazônia é brasileira, coisa que na verdade não está em discussão em fóruns internacionais, mas coloca de uma maneira que pode ser utilizado dessa forma soberanista, né, pelo atual presidente brasileiro. Felipe, a diplomacia também é feita de gestos, de sinais, a proximidade física entre os dois, quando a gente compara com o chanceler alemão ou o presidente francês, que preferiram o distanciamento por não fazerem o teste que a Rússia queria. Além disso, a fala do presidente Jair Bolsonaro sobre a paz, que é um discurso semelhante ao que Vladimir Putin vem pregando, apesar de todo o contexto, na linha de observação dele. Como que tudo isso gera de imagem para os Estados Unidos, por exemplo? Então, Daniel, eu acho que é muito impactante, né? O Brasil aceitou a visita, né? Houve uma tentativa forte da diplomacia norte-americana para que o Brasil cancelasse a visita, até uma pressão que eu acho que é excessiva, né? Eu acho que uma vez que a visita foi aceita, né, e uma vez que o governo brasileiro decidiu manter, o Brasil é um país soberano, enfim, e se decidiu manter a visita aqui, o faça, como no caso o presidente Bolsonaro fez. Agora, as declarações do Bolsonaro, em que pesem, como a Marcela bem colocou, uma tentativa posterior, né, digamos, de dourar a pílula e mostrar que, na verdade, não foi exatamente isso que ele quis dizer, essas declarações de solidariedade num contexto de tensão, elas são realmente bastante significativas. E ainda mais, como você bem colocou, Daniel, essa proximidade física, que mostra que o presidente Bolsonaro, tal como o presidente argentino, Alberto Fernandes, esteve na Rússia também recentemente, fizeram todos os testes demandados pelo governo russo, né, e, portanto, puderam ficar próximos ao presidente Putin, coisa que o presidente francês Emmanuel Macron ou o primeiro-ministro alemão Olaf Scholz acabaram decidindo não fazer, daí o porquê do distanciamento naquela mesa gigantesca. Professor, só para a gente encerrar rapidinho, qual foi o saldo dessa visita do presidente Jair Bolsonaro à Rússia nesse momento de tensão? É muito difícil para a gente dizer, Marcela, qual é o saldo, né? É preciso ver o que vai sair de concreto dessa visita, né? Mas há alguns saldos negativos potenciais, né? Mais uma vez, essa declaração sobre solidariedade pode criar uma piora ainda maior nas relações bilaterais, por exemplo, Brasil e Estados Unidos, que já são relações frias durante a administração Biden, mas do ponto de vista de cooperação efetiva, a gente precisa esperar os próximos passos e ver o que de concreto a gente vai ter dessa viagem. Felipe Loureiro, professor de Relações Internacionais da USP, coordenador do Observatório da Democracia no Mundo. Muito obrigada, professor. Até uma próxima. Obrigado a vocês. Um abraço.